Olá galera, vamos a mais uma aulinha de análise sintática e o assunto de hoje será adjunto adverbial. Vamos identificar vários exemplos. Adjuntos adverbiais tem vários tipos, aqui no caso tem 16, mas pode ter muito mais. Vamos tentar entender o que é esse adjunto adverbial. Nós temos um primeiro exemplo aqui, um adjunto adverbial de lugar. Paulo mora em Brasília. Em Brasília, onde ele mora, adjunto adverbial de lugar. O aluno tem que entender que adjunto adverbial não é objeto direto, não é objeto indireto, não é sujeito, não é predicado, não é aposto, não é vocativo. O termo sintático do adjunto adverbial é adjunto adverbial. Temos um outro aqui, um adjunto adverbial de tempo. O avião chegará às 3 horas. Um adjunto adverbial de companhia. Iremos com as crianças. O que vocês podem ir associando? Que o adjunto adverbial normalmente está ligado a um verbo, ligado a um verbo. Mas ele também pode se relacionar a outro adjunto adverbial e também a um adjetivo. Já vou botar um outro exemplo aqui. Então, nesse tipo de companhia aqui, iremos com as crianças à festa. Isso aqui também é um adjunto adverbial, porém é um adjunto adverbial de lugar, relativo a lugar. Esse aqui é o de companhia. E esse, a festa, será um adjunto adverbial de lugar, o lugar em que eles irão. O quarto tipo de adjunto adverbial é um adjunto adverbial de modo, de com modo. Se eles agissem às pressas, isso aqui é a forma, é o modo como eles estão agindo. Um adjunto adverbial de meio, como que eles farão essa viagem? De avião. Eles farão a viagem, aqui nós temos um objeto direto. Quem faz alguma coisa. Farão o quê? Farão o quê? Um objeto direto, a viagem. Mas com que meio eles farão? De avião. Então nós temos aqui um adjunto adverbial de meio. Adjunto adverbial de instrumento. O próprio nome já o diz. O operário limpou o terreno com uma enxada. Aqui também um objeto direto. Quem limpa, limpa o quê? Limpou o quê? O terreno. Mas com qual instrumento ele limpou? Com uma enxada. Novamente, nós temos uma relação ao verbo limpar. O de avião é uma relação ao verbo farão, aqui no caso. Intensidade. Ele bebia leite em demasia. É o modo, a intensidade com que ele bebia o leite, relativo a verbo também. E o oitavo, um adjunto adverbial de causa. O carpinteiro chorava pela perda do material. A causa, porque ele chorava. Para vocês entenderem um pouquinho melhor de adjunto adverbial, eu vou apagar esse lado aqui e vou explicar um pouco mais sobre o advérbio, que também está relacionado ao adjunto adverbial. Então é bom que o aluno saiba diferenciar que o adjunto adverbial não é só relativo a verbo. Se eu pegar na morfologia a classe de palavra advérbio, pegar aqui o advérbio básico, se na função morfológica é advérbio, na função sintática vai ser adjunto adverbial. Mas o que o aluno deve saber? Que um advérbio ele modifica 3 outras classes de palavra. Ele pode modificar um verbo, exemplo aqui, Paulo correu rápido. E eu tenho aqui um exemplo de advérbio modificando um verbo. Isso aqui é um verbo. Este advérbio, eu costumo circular aqui. Eu modifico um verbo, modifica um advérbio. Vamos pegar o exemplo aqui de advérbio. Como isso aqui é um advérbio, modificando o verbo correr, vou pegar o mesmo exemplo. Paulo correu rápido. E aqui no meio, eu vou colocar um muito rápido. E eu vou ter aqui um advérbio modificando um advérbio que modifica um verbo. Então, esse muito aqui está modificando outro advérbio. Eu tenho um advérbio modificando um verbo. Claro que isso aqui sintaticamente vai ser adjunto adverbial, adjunto adverbial, adjunto adverbial. Se na morfologia você entender que é advérbio, na função sintática vai ser adjunto adverbial.
E um outro exemplo que o aluno também deve saber, o advérbio modifica um adjetivo. Ele também modifica adjetivos. Como assim, professor? A menina é linda. Eu tenho linda, adjetivo de menina, isso aqui na função morfológica adjetivo, na função sintática predicativo, e eu vou botar aqui o muito. A menina é muito linda, isso aqui é um advérbio, não é pronome definido, o pronome vai na frente de nome. Por isso que tem algumas questões de concursos que caem mais ou menos assim, ó. Que linda aquela mulher. Aquela mulher. Que linda é aquela mulher. Vou botar aqui um verbo no meio. Que linda é aquela mulher. Muitos confundem esse termo aqui. A maioria das questões pede o que é aquilo morfologicamente. E a grande maioria vai lá e coloca pronome. Mas se você for olhar o que está modificando um adjetivo. No momento que modifica adjetivo, qual a função morfológica que modifica adjetivo? O advérbio. Isso aqui também é um advérbio. E eu teria aqui a função sintática adjunta adverbial. Voltando para a nossa aula dos adjuntos adverbiais, agora vocês já viram que um adjunto adverbial ele não precisa se referir apenas a verbo. Pode ser a outro advérbio, pode ser até mesmo a um adjetivo. Dando seguimento à nossa aula de adjunto adverbial, vamos para um adjunto adverbial de fim. O rapaz que te apresentei vive para a glória. É a finalidade com que ele vive para a glória. Finalidade da vida dele. Um adjunto adverbial de condição. Ele só será aprovado com muito esforço. É a condição dele ser aprovado. Concessão, né? A oração subordinada, adverbial, concessiva. Isso aqui também tem relação direta. Nós temos aqui adjuntos adverbiais. Lá na frente, no estudo das orações, nós vamos estudar oração subordinada adverbial. Vou colocar aqui para vocês também a diferença disso. Vamos apagar aqui, só para vocês entenderem como é diferente. Apagar esses dois aqui. Se eu tenho um adjunto adverbial simples, apesar da riqueza, aqui está a concessão, a ressalva. Por que o homem vivia solteiro? A ressalva é de que ele, apesar de ser rico, ele vive solteiro. Isso aqui é uma ressalva, uma oposição, um contraste. E aqui é apenas um adjunto adverbial simples. Se eu colocar isso aqui na forma oracional, se você for olhar esse período, ele tem apenas um verbo. Vamos melhorar isso aqui. Embora fosse rico, vírgula, o homem vivia solteiro. O homem vivia solteiro. Aqui também tem um adjunto adverbial. O modo como ele vive. Isto é um adjunto adverbial de modo. Mas o que eu quero explicar para vocês? Um adjunto adverbial de concessão, simples adjunto adverbial, ele não tem verbo em sua estrutura, assim como um de conformidade. As pessoas devem agir conforme suas possibilidades. Assim como um adjunto adverbial de assunto. Os alunos discutiam sobre história geral. Um adjunto adverbial de afirmação. Sem dúvida alguma, amanhã fará um tempo bom. De negação. Não trabalharemos mais naquela firma. De dúvida. Talvez a poluição aumente nos próximos anos. O que vocês já devem entender? Os adjuntos adverbiais são simples e eles expressam assunto, modo, meio, causa, lugar, tempo. Já vão se acostumando quando tem dois verbos, fosse e o verbo viver aqui, eu tenho uma oração. Das orações existem as coordenadas e as subordinadas. Das subordinadas, dos três tipos que tem, uma é substantivo, iniciada por conjunção integrante, uma é adjetivo, iniciada por pronome relativo, e a outra é adverbial. Adverbial.
Qual a diferença de um adjunto adverbial para uma oração subordinada adverbial? Isso aqui é uma oração pelo fato de ter um verbo em sua estrutura subordinada adverbial. Adverbial. E agora é a mesma ideia daqui. É uma adverbial de conformidade, de finalidade, de meio, de causa, não. É uma oração subordinada adverbial concessiva. Apesar de riqueza, embora, conquanto, concessiva. Concessiva. Mas o que mudou dessa aqui para aqui? Nesta aqui, da concessiva, eu tenho apenas o nomezinho técnico, isso aqui é apenas adjunto adverbial. Aqui apenas nós temos um adjunto adverbial de concessão. De concessão. E por que não é oração adverbial? Porque não tem verbo em sua estrutura. As orações subordinadas adverbiais, elas têm a mesma ideia daqui, a mesma ideia daqui. Apenas vai ter verbo dentro da sua estrutura. E aqui está a ideia da oposição, do contraste, da ressalva, da concessão. Mas o nome disso aqui vai ser oração subordinada adverbial concessiva. Assim como aqui é apenas adjunto adverbial de concessão. Espero que tenham gostado desta aula.